Bem-vindos a mais um episódio com muito conteúdo, muita informação e que você vai aprender algo muito relevante no episódio de hoje. Já se inscreveu no canal? Se inscreva para você ficar sabendo de tudo que acontece dentro do Rotary e com os rotarianos. Existem aí muitas coisas que você vai aprender, são profissões relevantes e pessoas que estão bem posicionadas na sociedade em várias cidades, tá bom? Quero, antes de falar de tudo que a gente vai conversar hoje, sobre a TagFi. Já ouviu falar da TagFi? Gente, o QR Code mais inteligente do Brasil está aqui na minha mão, olha. Aqui, se você apontar a câmera do seu celular para esse QR Code, você vai ter uma surpresa incrível. Vai lá conferir qual é a surpresa de hoje para você. Para você ter esse QR Code inteligente na sua empresa, na sua marca, no seu evento, na sua comunicação visual, na fachada da sua loja, dentro de um shopping, em qualquer lugar. São infinitas possibilidades para você usar o QR Code. Guto, mas o QR Code expira, quebra, passa o tempo, não funciona mais. No QR Code TagFi, esse problema você não vai ter. A dor de cabeça é zero, porque é o QR Code inteligente. Você vai estampar, você vai imprimir, você vai colocar, você vai expor esse QR Code e em um sistema você vai trocar a informação sem precisar gastar com o material novamente. Então, por exemplo, esse copo aqui vai ter várias divulgações usando o mesmo copo. É muito inteligente. Então, você que está assistindo, caiu nesse episódio aqui agora, entre em contato com o número que está na descrição, na legenda desse vídeo. Combinado? Agende esse reunião com o Gilvan Falcão, que já está aqui com a gente, está aqui no Rotary Giro Solidário, mais um episódio. Olha, é o segundo episódio dessa série. O primeiro nós temos com o Dr. João. Volta lá, em algum lugar você vai achar o card, clica e confira. Você vai aprender muita coisa interessante que ele ensinou para nós naquele dia e hoje não vai ser diferente. Né, Gilvan Falcão? 100%. E eu tinha comentado que eu ia trazer uma surpresa. Você ficou aí na dúvida quem era? Eu trouxe o nosso governador, Fábio Fayyad. Doutor Fábio Fayyad. Seja muito bem-vindo aqui ao Uberaba, tá certo? Obrigado. E Guto estava dizendo que a TagFi está lá no Rotary Club e ficaria até uma... Eu não seria muito cortês. Então, governador... Olha! Agora. Não, abra, porque Guto chegou um dia desse pra mim e disse assim, eu gosto de presente. Não, presente é presente, tá vendo? Olha Tem um só. detalhe, tá vendo? Vai ficar sempre atualizado do que tudo acontece no Rotary Clube de Uberaba e isso eu já me comprometo, a TagFi vai fazer uma gentileza com muita propriedade. Estamos doando para o seu distrito um QR Code TagFi inteligente para você sempre estar atualizado. Que legal, que legal. Deixa eu falar pra você que tá assistindo aí, se você é rotariano de qualquer lugar, ou tá de qualquer canto, e você caiu no dia 15 de agosto, manda parabéns lá no Instagram do Dr. Fábio Fayyad. Parabéns já, antecipadamente. Muito Que seja um obrigado. ciclo lindo, de muitas realizações, que Deus continue te abençoando muito aí, você, sua esposa, todas as ações que você fizer Obrigado. sejam prósperas, mas o maior desejo que a gente pode desejar, né, Gilvan, é saúde, né? com Que ele certeza. conceda a saúde a você. Parabéns aí certeza. antecipadamente. Ou se está gravado, parabéns de novo, né? Bem-vindo, doutor Que Fábio. bom, que bom. Mas, Guto, trazer o Dr. Fábio quer dizer pra gente o seguinte, o Rotary tem que mudar, mas mudar porque ele tem uma visão atualizada. Nós não estamos aqui pensando simplesmente no Rotary, que ele foi toda aquela construção. Nós estamos agora semeando para a geração presente e futura. Então, o governador, ele ontem chegou aqui em Uberaba, foi recebido no marco rotário que tem aqui na João 23. E eu gostaria, governador, de lhe dar a palavra, porque os projetos sociais que ele está trazendo são disruptivos. Disruptivos. Então, a palavra é sua. A gente aqui quer conhecer muito de tudo que você vai fazer e saber que Uberaba e todo o distrito está lhe apoiando, assim, da forma que você melhor nos orientar. Maravilha, que bom. Fico muito feliz, muito obrigado. Quero agradecer primeiro você, presidente Gilvan, presidente do Rotary Clube de Uberaba, por ter nos convidado para participar
desse programa, participar desse podcast. Agradecer ao Guto aí, o nosso querido anfitrião, que nos recebe aqui com tanto carinho, né? Nesse podcast que a gente sabe que é um podcast que tem uma aceitação muito grande, né? E uma visualização tão importante. Então, presidente, agradeço muito você ter encaixado esse compromisso aqui durante a nossa agenda da visita oficial. Para a gente é muito importante, porque nós estamos tendo a oportunidade aqui de falar sobre Rotary para pessoas que não são rotarianas. Isso mesmo. Né? Eu disse isso muito aos nossos presidentes, disse isso muito aos nossos governadores assistentes, que mais do que falar para rotariano, que é uma das nossas maiores missões dentro das visitas oficiais, eu gostaria de falar para não rotarianos, porque eu acredito que o trabalho que nós realizamos, o trabalho que o Rotary Internacional realiza, ele precisa ser conhecido por mais pessoas, ele precisa ser reconhecido, né, pelos poderes públicos constituídos e por mais pessoas das nossas comunidades. Afinal de contas, ele é um trabalho muito importante, ele é um trabalho muito bonito, né? O Rotary Internacional é uma instituição que já existe há 120 anos e está presente em praticamente todos os países do mundo, e onde ele está presente, ele é um clube de serviço muito respeitado, muito reconhecido, né? E justamente por conta de todo esse trabalho que nós fazemos, todo esse trabalho que nós realizamos. E aqui em Uberaba não é diferente, né? Aqui em Uberaba nós temos 9 clubes de Rotary. São 9 clubes apenas em Uberaba. Apenas em Uberaba. 9 clubes. Apenas em Uberaba. Apenas para contextualizar, o Distrito 4770, que é o distrito que este ano, Rotário, eu estou à frente da governadoria, ele é um distrito que é composto por 93 clubes. 93 clubes que estão presentes em 56 cidades e em 3 estados. Nós estamos ali em parte do estado de Goiás, da região central para baixo, sul, sudeste. Nós estamos ali numa parte pequena do estado do Mato Grosso, com algumas cidades, e nós estamos aqui em Minas Gerais, na região do Triângulo Mineiro e um pedaço ali do Alto Paranaíba. Essas cidades, esses clubes, têm mais ou menos, em média, quantos rotarianos ativos hoje? Bom, isso é muito variado, né? Nós temos clubes com mais, clubes com menos, não existe um formato ideal, não existe uma formatação adequada. Isso, cada clube tem a sua realidade, cada clube tem o seu perfil, né? Mas nós temos clubes com 20, a média é 20, 25, 30 associados por cada clube desses. Nesse distrito 4770, a gente tem em média quantos rotarianos? Se nós considerarmos só rotarianos, nós temos um pouco mais de 2.000. Uau! Né? Agora, o mais importante, e isso é bom deixar claro, é que nós temos, além dos próprios associados de Rotary, nós temos ainda algumas associações, se é que assim podemos dizer, que são agregadas ao Rotary e que fazem parte da nossa chamada família rotária. E a mais importante delas, né, que é responsável por uma parte dos nossos projetos filantrópicos e tem uma ação muito importante, fundamental, é a Casa da Amizade. Casa da Amizade são vinculadas aos clubes de Rotary, e a origem dessas casas da amizade, ela começou lá atrás, quando em Rotary Internacional ainda não tínhamos a participação de mulheres. Então o Brasil, né, com esse perfil, né, ele criou, e essa é uma criação brasileira, ele criou essa instituição chamada Casa da Amizade, e as Casas da Amizade, então, elas estão ali lado a lado com os Rotary Clubs, são compostas geralmente pelas esposas dos associados. É claro que nós temos clubes com participação de mulheres hoje em dia, muitos, né, clubes fortes, mas ainda, dado a esse histórico, dado a esse carinho dessas Casas da Amizade para com as comunidades, muitas Casas da Amizade permaneceram, né, enquanto associações ali ao lado dos clubes, e fazem um trabalho fenomenal. Então, considerando Casas da Amizade, considerando o Rotaract, Interact, que são nossos programas de juventude, hoje nós podemos falar que a família Rotary no nosso distrito, ela dobra de tamanho. Nós temos quase ou pouco mais de 4.000 associados, considerando toda a família Rotary. É um contingente realmente importante, né, e que faz um trabalho ainda mais importante do que o número. De muita relevância, né? Um trabalho bonito, sempre excelente. Os envolvimentos que o Rotary coloca, assim, coloca sua marca, se estiver errado me corrijam, tá? Mas que coloca a sua presença, né? Sempre traz relevância, significância, traz peso para aquilo que está acontecendo ali. O que eu vejo muito forte, Guto, é o seguinte: o Rotary é uma ponte. Ele faz esse trabalho de ponte. Ele consegue identificar quem está precisando e quem tem vontade de fazer
mas ele não sabe a quem priorizar. Então, essa ligação da ponte, isso é muito forte. E aí, ó, o nosso líder, o nosso governador, ele tem uma visão de ponte muito boa. E a estratégia dele não é simplesmente olhar aquilo que as pessoas enxergam, mas olhar o que é invisível. Então, ele tem hoje um projeto muito forte sobre salas sensoriais das pessoas que são autistas, TDAH. Então, isso é uma bandeira que ele está fazendo, quebrando muitos paradigmas, e eu gostaria, esse é um assunto que eu me encantei quando eu tive a oportunidade de ver a forma que você abraçou. Que bom, presidente. E realmente fico muito feliz e agradecido com isso. O Rotary, ele, como o presidente bem colocou no começo, o Rotary é uma instituição centenária. E é claro que ao longo do tempo nós temos que, né, atualizar alguns conceitos, temos que fazer algumas mudanças, né? A sociedade vai precisando de outras necessidades, Lógico, né? Com certeza. Agora, é claro, nós nos propusemos a fazer algumas mudanças a nível de distrito, mas sem, é claro, deixar de lado a essência do Rotary. Claro. Sem deixar de lado todo esse reconhecimento, a grandiosidade de quem passou, de quem esteve aqui antes da gente e de todo o trabalho que foi feito. Isso é fundamental e isso a gente realmente não abre mão. O Rotary, ele tem, dentre as suas bandeiras, né, tradicionais, a erradicação da poliomielite. Isso já é um programa que o Rotary começou em meados dos anos 80 e que teve um sucesso muito, muito significativo. O Rotary é um dos responsáveis. Posso voltar só um pouquinho? Porque Claro. às vezes o pessoal ali nem sabe o que é poliomielite, né? Tem uma galera que nasceu nos anos 2010, que assiste, vamos falar que é uma doença, né? Exatamente. É uma doença que, graças muito a esse trabalho que, né, não só o Rotary, mas várias outras organizações fizeram, graças a isso, muitas pessoas hoje, inclusive, realmente nem sabem o que é a poliomielite, né? E isso pra gente é motivo de felicidade, mas também é motivo de preocupação. Aproveitando esse seu ensejo. Afinal de contas, nós temos visto que, ultimamente, nós temos tido um decréscimo muito significativo na vacinação contra a poliomielite. Justamente por ter ficado tão longe, né, no tempo e no espaço, os efeitos, né, dessa doença, que é uma doença tão devastadora. Então, realmente, a gente precisa falar mais sobre isso, realmente, né, da paralisia infantil, e mostrar realmente que as pessoas precisam se vacinar, precisam lembrar, né, dos efeitos, né, que essa doença causa nas pessoas, para que a gente também não tenha uma regressão nessa questão. Né? Agora, essa realmente foi uma bandeira que o Rotary encampou desde os anos 80 e lançou uma campanha chamada End Polio Now, né? Acabe com a polio agora, e essa campanha teve muito sucesso, teve uma adesão muito grande da iniciativa privada, da iniciativa pública. O Rotary, ele saiu praticamente no mundo todo, estabelecendo convênios com os órgãos públicos, os organismos públicos, ministérios da saúde, como aconteceu no Brasil, e trouxe vacinas no primeiro momento, quando não tinha, diretamente investiu na compra de vacinas, trouxe vacina, e não só no Brasil, como eu falei, mas no mundo todo, países onde mais necessitava, na África, né, e assim foi responsável por uma campanha muito forte no sentido de erradicar a poliomielite. Tivemos apoiadores muito importantes para conseguirmos chegar, né, nesse intento, e eu não posso deixar de mencionar, por exemplo, a Fundação Bill e Melinda Gates, que foi responsável por aportar nos projetos de Rotary bilhões de dólares para a gente poder acabar, né, efetivamente com a poliomielite. E essa é uma campanha que teve um sucesso muito grande, e hoje nós só não temos a erradicação completa da poliomielite por conta de alguns poucos países, né, que a gente tem trabalhado muito ainda para que a gente possa conseguir nesses países também erradicar e de vez acabar com essa doença no mundo todo. Mas isso sem efetivamente também, né, não esquecermos de que é importante a vacinação, porque senão a gente vai ter uma regressão nessa questão. E os números da Secretaria de Educação, da Secretaria de Saúde, que tem nos posicionado a cada ano, tem nos mostrado uma preocupação com essa questão da vacinação, que a vacinação tem diminuído muito ao longo dos anos, né? Então a gente precisa realmente falar disso. Agora, voltando aí aos tempos atuais, né, o Rotary
nos moldes dessa campanha, nós temos aí outras campanhas que estão sendo estabelecidas, como, por exemplo, a da hepatite zero. A hepatite zero que está sendo montada, né, no formato da campanha que foi da erradicação da poliomielite, e ela tem por objetivo erradicar a hepatite através de campanhas de conscientização, através de vacinação, através de tratamentos, né, e de tudo aquilo que for possível. Então, ela está sendo montada no mesmo formato, nos mesmos moldes, e para nós ela é um motivo de orgulho muito grande. Afinal de contas, ela nasce de uma iniciativa brasileira, né? Foi um brasileiro, um companheiro nosso que começou esse projeto da hepatite zero, e então esse projeto tem sido levado ao mundo todo. Hoje já está no calendário oficial do Rotary Internacional, e a ideia é que ele possa ser levado para outros países onde ele é necessário. É importante falar dessas coisas porque muitas pessoas que acompanham, né, fica naquele Instagram, pode ficar, não tem problema não, inclusive segue lá, segue o Dr. Fábio, segue o Gilvan, para você aprender de tudo que infelizmente a sociedade não está falando, de tudo que a sociedade está se calando, não está conscientizando, não está, né, informando, educando. E às vezes até aquela situação, por o desconhecimento que a pessoa tem, ela acredita que não vai de hipótese nenhuma ter assim, algo com ela. E são essas pessoas que são as mais vulneráveis. A ignorância é uma dádiva. E você precisa não só saber, mas também saber onde você deve buscar para solucionar isso. Então, essa é uma parceria de conscientização. É isso mesmo. Hoje nós tivemos, por exemplo, uma reunião com a Secretaria Municipal de Saúde. E agradeço muito o apoio da Secretaria, né, através da prefeita e da diretora que nos atendeu, da Aline, para tratar justamente sobre essa campanha da hepatite. Nós vamos ter agora, no sábado próximo, vamos ter vacinação. Então, assim, o Rotary vai ser um parceiro, cada clube vai apadrinhar, vai abraçar uma unidade de saúde e vai estar ali estimulando. Então, sábado, dia 9. Exatamente, vai ser o dia D. E o Rotary vai estar ali, então, estimulando as pessoas a se vacinarem, a poderem estar fazendo testagem, que também será feita no local. Então, esse é um trabalho que a gente tem muito. Qual é a faixa etária para vacinação? Qualquer faixa etária? Nós temos, cada secretaria tem feito um mapeamento e feito ali o público ali que realmente precisa naquela localidade, mas assim, a gente percebe que de um modo geral, acima dos 40 anos é que tem sido feito ali a vacinação. Legal demais. Então, dia 9 de agosto, você está vendo esse episódio já corre para algum posto de atendimento. Isso mesmo, e a gente postou hoje no Instagram do Rotary Clube de Uberaba a lista dos postos que melhor vão ainda. Vai lá no Instagram do Rotary. Data e hora de cada posto que está fazendo parte dessa campanha já está no Instagram do Rotary Clube de Uberaba, e eu recomendo e convido para nos seguir, para estar sempre atualizado com as notícias. Tem coisa todo dia lá, né, Gilvan? Todo dia nós temos postagem. Todo dia. E mais, para você acompanhar tudo isso, você tem que estar com saúde, né? Então, se vacine gratuito. Olha só, que privilégio do Brasil, né? Exatamente. Quando a gente vai para outro país, não é assim, não. Então, assim, aproveita. Você de Uberaba ou de outra cidade, né? Procure, se informe e se vacine para que você tenha saúde para acompanhar tudo que o outro está fazendo aí no Instagram ou outras coisas que você queira consumir também, né? Olha, e o que eu vejo mais interessante é que cada clube, ele tem a independência de levar os seus projetos, mas ele tem uma coisa que é muito interessante. A união dos clubes torna o Rotary com uma fronteira geográfica muito além da cidade, do local que ele tem. Então você encontra muitas vezes um clube local tendo uma parceria com um clube fora do Brasil. E isso gera, assim, efeitos fantásticos. O Hospital Eliangote, ele está recebendo um subsídio internacional com a parceria do Rotary Clube Portal do Cerrado, juntamente com o Rotary Clube de Uberaba e outros Rotary Clubes, para fazer com que equipamentos venham para melhor atender essa comunidade. E isso é o que o nosso governador estava falando sobre essa forma de subsídio internacional. Eu acabo de sair, inclusive, presidente, e muito oportuna a sua observação. Eu acabo de sair do Hospital Eliangote, onde tivemos uma reunião, e lá, né, nós podemos andar pela unidade, conhecer um pouco mais da unidade, mas especialmente tratar sobre essa questão desse projeto, que é um projeto de subsídio global, onde através de recursos do Rotary Internacional, recursos da Fundação Rotária, nós estamos, então, adquirindo, né,
uma proposta dos clubes, um projeto dos clubes, encabeçado pelo Rotary Clube Portal do Cerrado, mas também com o apoio dos outros clubes da cidade. Nós estamos, então, transferindo recursos para que o Hospital William Gott possa adquirir mais um carrinho de anestesia. Esse carrinho de anestesia, pelo que me foi repassado agora, lá pela diretoria do hospital, vai possibilitar que o hospital abra mais uma sala, mais um centro cirúrgico, mais uma sala de cirurgia. E isso vai ajudar bastante a reduzir muito o tempo que eles estão, né, naquela fila de espera para as cirurgias que aqui são realizadas lá. Eu conheci o trabalho, um trabalho maravilhoso, um trabalho que deve ser incentivado, apoiado, e fico muito feliz do Rotary poder ser um parceiro e estar ajudando esse hospital a contribuir com a comunidade da forma como ele faz. Então, sair de lá agora e sair de lá muito feliz com essa oportunidade que nós estamos tendo de ajudar. Isso mesmo. E olha, que lindo, né? A dimensão, ela é, assim... Não dá para ter. Ela é horizontal e vertical. Não dá para dimensionar. O Rotary Clube Uberaba, ele tem hoje a Escola Dulce de Oliveira, que trabalha atendendo pessoas, crianças e pessoas surdas e mudas, e fazendo essa inclusão. E esse é um trabalho que foi apresentado ao governador. Governador, qual é a sua opinião com relação à Escola Dulce de Oliveira? Maravilha. Tive na Escola Dulce de Oliveira, foi uma agenda que me deixou muito, muito, muito contente, eu e a Isadora, minha esposa. Nós pudemos ali, então, verificar esse trabalho que é feito. É um trabalho, a Escola Dulce, que é uma escola que ela iniciou sobre, né, sobre ali, sempre sobre aquele cuidado, tendo aquela atenção do Rotary Clube de Uberaba, e realmente é uma referência nessa questão de educação para surdos. Eu conheci as estruturas, conheci as instalações, conheci a diretoria e vi o quanto é um trabalho sério, quanto é um trabalho organizado. Me encantei com a limpeza, com a organização de toda a estrutura, conheci as crianças que estudam ali e realmente fiquei muito encantado com esse trabalho, com todo o trabalho que a gente vê o Rotary fazendo, que eu tenho tido a graça e a oportunidade de conhecer em cada cidade que eu vou, os trabalhos que os clubes desenvolvem, e a gente fica assim, a cada cidade, cada clube que eu vou, eu falo, eu acho que eu não vou me surpreender mais. Nada mais vai me surpreender porque eu vi um projeto maravilhoso, e eu chego na outra cidade, é exatamente o que acontece. Então, assim, é realmente maravilhoso ver o quanto o Rotary, através de seus voluntários, através de seus líderes que fazem parte dos seus clubes, eles realmente eles promovem uma transformação social e auxiliam na comunidade. O Rotary, como vocês falaram muito bem, o Rotary é uma entidade do terceiro setor. Sendo uma entidade do terceiro setor, o papel do Rotary, objetivamente, é ajudar o poder público, é atuar ali onde o poder público não consegue. A gente sabe que as demandas do poder público são muito grandes, infinitas, realmente não consegue. Então, as entidades do terceiro setor, como o Rotary, elas estão ali para fazer isso, apoiar o poder público naquelas demandas onde ele não consegue chegar. E tem uma situação, Guto, que é bem interessante, é o seguinte: o Rotary, ele gera uma comunidade da visão, dessa visão social muito forte. E quando olha essa visão social muito forte, você que está nos vendo, que está nos assistindo, primeiro eu quero agradecer você estar aqui nos acompanhando, mas o Rotary também é para você. O Rotary, ele é um Lego, onde todas as peças se encaixam. Não existe a peça maior ou menor. Certa vez, governador, chegaram para mim e disseram assim: me diga qual é a parte mais importante de um carro. Aí eu fui muito rápido. O motor. Ele disse: não, o conjunto. Porque você pode ter o motor, combustível, tudo, e o fusível está queimado. O seu carro não anda. Então, esse ecossistema social que o Rotary levanta é uma bandeira que cada vez mais nós temos que divulgar. E o bom de hoje, que a gente está tendo essa oportunidade de falar com você, usando o meio digital, tecnológico, para fazer com que pessoas, eles não só se vejam também sendo acolhidas pelo Rotary, eles saibam que o Rotary muitas vezes está fazendo ações que você convive e não sabe. Foi o que eu falei ontem aqui com o Cleiton. Entendo. Às vezes a pessoa, você está falando aqui agora também, quer ajudar, mas não sabe como, né? Não sabe o que tem, não está tão bem informado como poderia estar. Agora você está tendo acesso à informação é poder, você vai lá, participe, é aberto, né? Às vezes eu estou falando Sim, não, é aberto. Então, você vai lá participar para conhecer mais, conhecer. Tirar dúvidas, né, doutor Fábio, né, doutor Gilvan, para tirar dúvidas e você
entender que é além do que você faz, que a sua empresa, que o seu comércio, você que é um jovem que está assistindo e quer aprender, ali é o lugar certo. Para você pegar informações com quem já trilhou caminhos que você não precisa, às vezes, passar pelos mesmos buracos, né? Você já vai passar numa estrada pavimentada. Então, procure o Rotary mais próximo de você para que você participe. Recentemente aconteceu uma situação interessante. Eu postei no Instagram do Rotary Clube de Uberaba um vídeo de um projeto que nós temos com tampinha, Recicle com Amor. E esse você junta as tampinhas, a latinha, e isso aqui transforma-se em cadeira de roda, andador e uma série de coisas. E nós postamos isso. E fomos numa pizzaria. Estávamos comendo na pizzaria La Vitória. A vitória do André. E quando a gente estava mostrando, conversando com o André disse, gostei do projeto. Sabe o que a gente faz com as tampinhas aqui, Gilvan? Joga tudo no lixo. Ele mandou depois um vídeo já dizendo que o pessoal já estava tirando as tampinhas, e isso é um exemplo que todos os restaurantes podem fazer. Isso é um exemplo que transformar aquilo que muitas vezes é simples para alguém é extraordinário para quem está precisando. Exatamente. Olha, isso que você falou é exatamente o que acontece. Pode ter certeza. Devem ter vários, e isso eu te afirmo com toda certeza. Existem vários projetos de Rotary em Uberaba que as pessoas não têm sequer ideia de que existe ali uma participação do Rotary. Isso eu tenho certeza, porque isso acontece não só aqui, mas acontece em todos os lugares. E é importante que a gente fale sobre isso. Sim. Afinal de contas, nós não estamos aqui para nos vangloriar das ações que nós fazemos, mas é importante que se faça isso para que a gente possa cada vez mais reforçar os nossos clubes, reforçar os nossos associados, porque com mais pessoas atuando, né, em prol do bem, nós vamos ter poder e capacidade de fazer muito mais do que a gente já faz hoje em dia. Então, assim, até a título de exemplo, só para que quem nos ouve tenha uma ideia, se nós considerarmos apenas os últimos anos, né, que passaram, nós temos aqui em Uberaba investido diretamente, né, através de recursos do Rotary, nós temos aqui quase R$1 milhão. Somente nos últimos anos, né, que nós temos, somente nos últimos anos que passaram. É um recurso quase muito alto. R$1 milhão aplicados pelo Rotary Internacional, pela Fundação Rotária, em projetos dos clubes Para a sociedade. diretamente em prol da comunidade. Como, por exemplo, o que nós acabamos de mencionar. Esse projeto que foi apresentado pelo Rotary Clube Portal do Cerrado, que que vai beneficiar o Hospital Elian Gotti com esse Imagina, carrinho de quantas cirurgia. famílias estão lá desesperados, esperando, Isso mesmo. né, serem chamados. Com certeza. Por isso que eu falei que não dá para dimensionar, porque vai muito longe. Exatamente. E muitas vezes o que a sociedade em si entra como um desafio é que cada pessoa quer fazer uma ação individual. E o Rotary, a ideia é você fazer uma ação conjunta. Quando os clubes se juntam, quando você tem um maestro para mostrar que aquela harmonia, você não vai começar do zero. A tendência é que cada um dê seguimento e que você chegue muito mais rápido. Exatamente. Porque você vai ter pessoas e essas pessoas vão ser solidárias. E a gente estava recentemente, ontem, estávamos falando com o Cleiton Reis. E que eu estava dizendo, Cleiton, um clube rotário de São Paulo chegou para a gente e disse assim, olha, nós temos aqui uma caminhada solidária e se vocês quiserem, nós podemos replicar isso para vocês. E eu tinha comentado com o Guto. Ô Guto, esse clube aqui, ele disse, não, você precisa falar com o Cleiton. Cleiton tem uma corrida chamada Zebu Run. A Zebu Run é uma corrida que já vai fazer o segundo ano agora. Segunda edição. Eles têm uma visão social muito bonita, mas é absurdamente fantástica. E é isso que a gente está precisando, governador. Esse canal que como você está indo em vários clubes e está vendo as peças do Lego, você tem condições de ter uma visão macro. E essa visão macro é que vai fazer cada vez mais nós não precisar ficar reinventando a roda e saber simplesmente como usar.
Exatamente. É isso mesmo. Exatamente. E olha, nessa linha do que você está falando, inclusive, é que nós temos aí muito orgulho de apresentar a mensagem presidencial que nos guia esse ano. A cada ano, o presidente de Rotary Internacional, que assume seu mandato, ele escolhe uma mensagem que vai guiar os trabalhos de todos os distritos ao longo do mundo. E esse ano nós tivemos aí, então, a felicidade de ter uma mensagem que representa na essência o que o Rotary é, o que o Rotary faz, que é unidos para fazer o bem. Que é justamente aquilo que nós nos propusemos a fazer quando nós entramos em Rotary. Isso mesmo. E é o que faz com que nós todos permaneçamos em Rotary. Se fosse para cada um fazer o bem de forma individual, nós ficávamos em casa, doávamos dinheiro para quem precisa. Né? Agora o Rotary estimula muito que a gente faça essas conexões, como o presidente Ivan colocou. Inclusive, até para projetos de subsídio global, como nós falamos, o Rotary estimula para que, por exemplo, um clube, quando apresenta um projeto, ele tenha que ter um parceiro internacional nesse projeto, para que o Rotary coloque também, aporte um dinheiro ali, que é o dinheiro da Fundação Rotária. Então, ou seja, nós clubes, quando apresentamos projetos, nós então buscamos uma parceria internacional, um clube de Rotary fora do país, e ele então entra como parceiro do projeto, e aí o Rotary Internacional entra com outra parte e a gente consegue fazer com que os clubes entrem com uma parte e recebam 3 vezes, 2 vezes mais, recebam 3 vezes aquele valor. Então, ou seja, a gente consegue fazer projetos grandes com esse apoio. E esses parceiros internacionais estão aqui, no mundo todo, esperando contatos nossos para a gente poder estabelecer. Nós ajudamos, fazemos parcerias, ajudamos países de outros locais ajudam os nossos clubes, porque o Rotary não é à toa que a nossa logo, que o nosso símbolo é uma engrenagem. Então é para que realmente, né, tudo ali funcione de uma forma orgânica e que a gente seja ali unido e trabalhe ali de uma forma muito, né, correlata. Certa vez chegaram para mim e me fizeram a seguinte colocação: o Rotary só são pessoas. Empresas podem usufruir desse lado social do Rotary. E aí eu comentei, existe um projeto para você, empresário, chamado Empresa Cidadã. Empresa Cidadã é algo... Não, eu não vou explicar. Eu vou pedir para o nosso governador explicar para você, empresário, o que é esse projeto fantástico de Empresa Cidadã. Perfeito. E que bom que você mencionou esse projeto, presidente. O Empresa Cidadã é um projeto maravilhoso, é um projeto que realmente possibilita que as empresas, né, e empresas locais e de que tamanho for, isso para a gente não importa, elas possam se associar ao Rotary a fim de que nós possamos fazer projetos em prol das nossas comunidades. Como o presidente colocou, a associação em Rotary, ela é para a pessoa física. Sim. E pensando nisso, é que nós temos então esse mecanismo das empresas cidadãs, que é gerenciado pela nossa Fundação Rotária, pela ABTRF, que é a nossa Associação Brasileira da Fundação Rotária, e esse projeto, então, possibilita que os clubes nos auxiliem nesses projetos, nos auxiliem, né, nessa transformação social, e que, é claro, né, de uma forma orgânica, espontânea, ele possa também associar a sua marca a uma mídia tão positiva, espontânea, como essa que o Rotary proporciona. Isso mesmo. Então, essa é uma oportunidade realmente para as empresas, para os empresários, muito grande. Primeiro, é claro, de fazer o bem, de ajudar as suas comunidades, de fazer com que o seu negócio tenha uma função social muito relevante. E, segundo lugar, é claro, de associar a sua marca a uma marca internacional reconhecida no mundo todo e que você nunca viu, e eu tenho certeza que nunca verá envolvida em nenhum tipo de comentário negativo. Haja vista, né, que para que você seja rotariano, a função número 1 é você realmente ter ética na sua vida pessoal, na sua vida profissional, nos negócios. Então vocês falavam muito e falaram no começo, perguntando se tinha alguns critérios para ser rotariano. E claro, nós temos critérios, e critério número 1 é esse, que a gente realmente tenha muita ética em tudo que a gente faz. E é por isso que você não vê o Rotary envolvido em nenhum tipo de mídia negativa. E acho que todo empresário que quiser uma mídia positiva, quiser estar associado a um nome internacional e, é claro, ajudar a sua comunidade, ajudar
nessa transformação social, procure algum Rotary Club da sua cidade, não só de Uberaba, mas de onde é que você esteja nos vendo, nos ouvindo, e procure saber mais sobre o programa Empresa Cidadã, que é um programa que te dá um selo digital, onde a empresa fica certificada como uma empresa que tenha um trabalho social relevante junto ao Rotary. Essa empresa cidadã, ele tem que se tornar um rotariano ou não precisa? Não necessariamente, né? É claro que nós temos muitos companheiros que conhecem, companheiros rotarianos que conhecem a magnitude do trabalho da empresa cidadã e por via, né, das razões óbvias, são empresas cidadãs também nos seus negócios. Mas não há necessidade, e nós temos muitas empresas cidadãs que não são de companheiros rotarianos e que não são vinculadas a rotarianos e que estão justamente por conhecer o trabalho, estão justamente por querer fazer o bem e por estar vinculado à nossa organização. Muito legal, e que muito legal muitas mesmo. vezes a falta desse conhecimento faz com que o empresário não se veja participando, e ele pode participar. De todas as formas. De todas as formas. Uma das coisas que a gente vê que é muito importante é que, por os Rotary ser ponte, ele consegue coletar informação lá da ponta. Esse braço que muitas vezes o próprio setor, a própria prefeitura, o próprio estado, o município não enxerga, porque não está nesse dia a dia. Mas o que acontece? Você encontra pessoas mais do que comprometidas. Você começa a encontrar pessoas que dizem assim: você se tornou presidente, você está presidente do seu clube, então você tem um salário. Não tem um salário, porque tudo é social. É social, gente. Entendeu? É social. Essa é a parte que a gente servir, vê. como é que é a frase? Servir. Dar de si, Sem pensar em si. pensar em si. Isso mesmo. Isso aí. Nós temos um outro lema que é o que eu acho mais bonito em Rotary e que eu costumo falar muito, que eu acho que representa muito o que a gente faz, que é mais se beneficia quem melhor serve. Olha! Então, eu acho que esse realmente mais se representa beneficia quem melhor serve. Quem melhor que anotou Então somos todos voluntários, não existe nenhuma diferença entre um presidente de clube, um governador, um associado, né? Somos todos ali realmente voluntários e estamos aqui dedicando tempo, pessoal, profissional, para poder servir as nossas comunidades. A única diferença minha para a do presidente, eu costumo brincar isso, viu, é que o meu salário enquanto governador é o dobro do dele de presidente. Qual que é o seu salário de presidente? Muito vontade de servir. É só isso. Então o meu é o dobro do dele. Não, é uma situação muito interessante. E uma das coisas... Agora eu vou dizer o porquê nós tivemos essa iniciativa de lhe convidar para esse podcast. Porque nós sabemos que quem manda na conversa não é quem fala. Quem manda na conversa é quem escuta. Quem escuta é quem manda na conversa. Quem fala tem que ter só duas obrigações: fazer com que quem escuta fique atento, que aquele assunto seja agradável e que ele tenha capacidade de falar sobre o assunto que está proposto. Algumas pessoas vão dizer assim: olha, eu escutei aquele podcast e não entendi nada. Que bom. Quando você escuta novamente, você vai ter um outro momento. E cada vez que você vai escutar, você vai ver que as palavras que estão dizendo a você são tão visíveis que você não estava olhando porque você não vivenciou aquele momento. Uhum. E quando você vivencia aquele momento, muda. Por quê? Porque você precisa agora saber aonde se direcionar. Então, nós estamos oferecendo para você o endereço de onde você pode buscar mais para se orientar. Essa é a grande mistério, é a grande arma, é o grande diferencial quando você faz um podcast e está lá gravado, que a pessoa vai escutar na hora que quiser. E mesmo sabendo que todos estão sedentos de escutar quando vai numa reunião, mas ter a sua palavra, a sua mensagem gravada foi uma forma que a gente decidiu e acreditou que vai ser muito mais eficiente, não só para o Rotary Club daqui da cidade de Uberaba, mas para todos os Rotarys, todos, independente de estar aqui, no outro estado, no outro país ou no outro continente. E muita gente que escuta falar do Rotary nas cidades, porque é uma sociedade forte, né? Que não sabe realmente o que faz, agora fica sabendo, né? E por falar o que faz, pode falar dessa sala aqui?
Claro. Gente, vocês estão atentos, né? É, isso aí. Da inovação. E meu olho brilha quando essas coisas acontecem. Porque existem uma parte da sociedade à margem, infelizmente, né? E quando esses projetos nascem, o dia que o Gilvan falou, eu fiquei tão feliz, porque não, vai além. Exatamente. Não dá para dimensionar em palavras e nem até onde isso chega. São salas sensoriais. Aqui em Uberaba vai ser a primeira, não é isso? Estou falando errado? Me conserta. Bom, vamos lá então. Então, como nós falamos, né? Vamos voltar um pouco. O Rotary ele tem as suas bandeiras tradicionais, como por exemplo, como por exemplo a erradicação da poliomielite. Agora nós falamos da questão da hepatite. E a nível de distrito, né? A nível do distrito 4770, nós elencamos aí para esse ano Rotário 2025-26 um projeto que nós acreditamos muito na relevância do projeto, nós acreditamos muito na forma como ele vai poder contribuir com as sociedades, né? E esse projeto é um projeto chamado Incluir para Transformar, e é um projeto que ele trabalha com apoio aos neurodivergentes e também às famílias dos neurodivergentes. Essa é uma causa que a gente sabe hoje da necessidade dela, é uma causa que a gente sabe da atualidade dela e da forma como eles hoje necessitam de um apoio, que não é só aquele que o poder público presta, que em muitos lugares é muito bom, mas a gente sabe que mesmo assim não consegue atender a demanda. E aí, como eu falei lá atrás, o Rotary, enquanto terceiro setor, está ali atento a isso para poder contribuir. Esse projeto é um projeto que, para mim, ele é um projeto muito importante, ele tem um significado muito grande, é um projeto que nasceu de uma experiência pessoal minha. Eu sou pai de um filho autista, um filho atípico, e justamente por conhecer a necessidade, por conhecer a realidade que as pessoas vivem, que as famílias vivem acerca dessa situação, foi que nós pensamos em uma forma em como o Rotary poderia contribuir com essa parte da população que às vezes, como você disse, passa aí, fica à margem e às vezes não consegue tudo aquilo que necessita de apoio, né? Então, assim, foi pensando nisso que nós desenhamos esse projeto, Incluir para Transformar. Esse projeto vai trabalhar com ações de conscientização muito forte acerca das neurodivergências, a fim de acabar com o capacitismo, a fim de diminuir a discriminação. Então, nós vamos trabalhar com ações de conscientização muito fortes nesse sentido, mas também vamos atuar numa linha mais concreta, mais prática, que vai ser a instalação de salas multissensoriais em todos os clubes do nosso distrito que se mostrarem interessados nessa campanha, nesse projeto. Nós já temos mais de 30 clubes que demonstraram interesse. Nós vamos soltar um edital de chamamento já nos próximos dias, para que os clubes interessados possam se inscrever ali com todos os critérios, para que a gente possa então selecionar os clubes e as cidades onde nós iremos então instalar essas salas multissensoriais. E Uberaba, é claro, é uma cidade grande, uma cidade de uma relevância muito grande, uma cidade que nós temos já desde o início de quando nós começamos a falar desse projeto, tivemos clubes interessados, como por exemplo o Rotary Clube de Uberaba, através do presidente Gilvan, que sempre foi um grande entusiasta. Desde a primeira vez que eu falei disso, ele estava ali nos apoiando, dando força e mostrando o quanto concordava com a relevância desse projeto. Sim. O que me deixou muito feliz, muito envaidecido com o apoio dele. E assim, Uberaba, como eu falava, é uma cidade grande, uma cidade que tem necessidades, apesar do poder público ter aqui centro especializado, apesar de saber que nós ainda teremos mais. Eu tive, por exemplo, ontem reunião na reitoria da UFTM, e nós tivemos lá então, e pudemos conhecer um projeto que está sendo construído lá, né, de um complexo que irá tratar essas situações, essas neurodivergências, e que é um projeto muito interessante, que está sendo pensado, está sendo construído. Mas mesmo assim a gente sabe que existem ainda alguns gargalos, existem algumas demandas que aí o Rotary pode ajudar. Só para que a gente possa contextualizar, hoje em Uberaba, por exemplo, segundo as estimativas, os dados mais recentes, nós devemos ter mais ou menos aí, se considerarmos neurodivergência de uma forma geral, nós devemos ter mais de 10 mil pessoas com neurodivergência.
Então, assim, é um número significativo. Expressivo. Né, expressivo. Então, nós precisamos de políticas, né, tanto públicas quanto de terceiro setor, para poder atuar e apoiar essas pessoas que a gente sabe que que passam por situações bem desafiadoras. E é esse o papel do Rotary, onde ele enxerga ali um problema na comunidade que ele pode atuar, que ele pode ajudar, que ele pode melhorar, ele está ali para fazer isso. E nós percebemos que a nível de distrito essa era uma carência. Então, eu gosto de ressaltar muito que essa é uma questão que nasceu de uma experiência pessoal, mas que eu tive coragem de levar à frente em razão de perceber que essa não era uma questão que apenas eu vivenciava. Sim, muitas pessoas se identificam, lógico, famílias inteiras. E pegando essa deixa, muitas vezes existe uma coisa, assim, as pessoas não sabem o significado de cada cordão desse. O que é que significa um cordão, um quebra-cabeça, um girassol. Assim, ó, esse projeto que a gente está levando à frente, temos aí 2 outros clubes, o Rotary Clube Uberaba Norte, com o apoio do presidente João Domingues, e o Rotary Clube Uberaba Leste, com o apoio do presidente Henrique. Então, isso quer dizer, ninguém está querendo chegar e bater no sino. Não. A gente está querendo mostrar que aquilo pode ser multiplicado. E sendo multiplicado, você começa a encontrar empresários que dizem assim, opa, é o Rotary que está nesse projeto, então eu também vou. Essa é a nossa... E eu tenho uma experiência para registrar aqui, de um dia que eu estava tomando café com você num shopping, né? Uma pessoa passou, viu, o Gilvan estava me mostrando, que a gente apresentou para uma fábrica, né? E ele estava me explicando para explicar certo, para não explicar errado, né? E uma pessoa passou e falou assim, olha, eu sou mãe de autista. Né? Quanto isso que é um cordão desse? Ela falou. Isso mesmo. Aí eu falou assim, não é nada, toca um pra você. Aí deu pro filho, deu pra mãe. Parabéns. E ela ficou toda feliz, foi lá, trouxe a família e abraçou todo mundo, né? Então uma coisa, gente, que é real, tá? Uma coisa que acontece, social, e que eles ficaram tão felizes. Você via o governador no olhar deles, o brilho de felicidade, de gratidão pela identificação, porque as pessoas não entendem mesmo, né? O presidente, as pessoas muitas vezes dizem assim, ele é de graça. Não é de graça, não. Não é de graça, não. Veja, vou colocar um exemplo aqui. A CDL, ela patrocinou esse cordão. Muitas vezes ela não tem o braço de chegar até na ponta. E aí, nós que temos o braço de chegar na ponta, estamos levando a bandeira da empresa que enxerga o projeto certo. Então, é isso que a gente vê quando a gente está falando sobre equidade, que é totalmente diferente de igualdade. Equidade é isso que a sociedade necessita. E equidade é o que o Rotary vê. Tanto é que existem áreas que levam a bandeira da equidade. Com certeza. Tá certo? Então, tem pessoas à frente que levam essa bandeira da equidade. Com certeza. E o Rotary é uma organização que preza muito por isso. Nós temos aí pessoas dedicadas a pensar em equidade, em inclusão, né, e diversidade, e realmente fazem um trabalho muito bem feito. E esse cordão, isso que o nosso presidente Ivan falou, isso é uma realidade. E isso, inclusive, está dentro do nosso projeto de conscientização que nós falamos, que a gente possa estimular as pessoas a conhecerem mais, saber mais o que cada um desses cordões ele significa. E você, empresário que esteja aí nos assistindo e que quiser nos apoiar nessa ação de conscientização, vai ser sempre muito bem-vindo. Procure o nosso presidente Ivan. Nós pretendemos fazer muitos cordões desses para poder entregar para os nossos clubes, para todos esses clubes que compõem o Distrito 4770, porque nós acreditamos que através de ações como essa nós vamos poder estimular as pessoas a conhecerem, a respeitarem, né, e esses neurodivergentes poderem ter condições de vida muito melhores. Isso mesmo. Isso mesmo. Olha, o tempo passa muito rápido. Guto chega para mim e diz assim... Mas começou agora. Não, isso eu digo, Guto, a gente começou agora. Ele disse, não, Gilvan, já vai... Presidente, uma mensagem que eu gostaria que você desse para nós que fazemos parte dessa associação tão bonita do terceiro setor, dessa visão social, e que muitas vezes você vê que nessa sua caminhada as pessoas estão faltando aquele nozinho na ponta da linha para que a linha
faça que o botão fique fixo. Então, muitas vezes é aquele detalhe, porque é esse detalhe que faz a diferença, tá certo? E que muitas vezes a pessoa está sedenta e ela não está só escutando essa palavrinha. Então, isso para a gente é muito importante. Eu estou muito feliz por algumas coisas, pela oportunidade de você ter aceito, sabendo que você é uma pessoa fantástica, uma pessoa que tem você tem uma facilidade, você dá abertura para as pessoas se aproximarem e tem uma história de vida incrível. Eu gostaria de escutar isso para que essa pessoa que está olhando para a gente, esse empresário que está olhando para a gente, dizer o seguinte: olha, eu quero conhecer mais sobre o Rotary, eu quero conhecer mais sobre a empresa cidadã, eu quero conhecer mais sobre o que vocês fazem e saber como é que eu posso contribuir de uma forma que seja cada vez mais social para a minha comunidade e muitas vezes para os meus funcionários. Que as pessoas esquecem, acreditam que só quem tem problema é o funcionário da empresa que tem lá, e muitas vezes está esquecendo. Exatamente. Presidente, olha, é aquilo que a gente costuma dizer, não se apaixona por Rotary só quem não conhece, só quem realmente não sabe de tudo aquilo que é feito dentro dos clubes, né? O distrito, na verdade, através da governadoria, ele é um canalizador apenas das ações. A gente direciona os recursos para que os presidentes, para que os associados possam fazer o bem nas suas comunidades. Mas isso não apaixona por Rotary só quem não conhece, né? Então, hoje eu procurei trazer para vocês, vocês que não são rotarianos e que não conhecem, e claro, para os rotarianos também, porque às vezes nós temos muitos rotarianos que não estão tão inseridos no contexto do projeto, não estão inseridos da ação, e é lógico, está ali no social, né, que é importante, mas assim, é importante que a gente realmente esteja efetivamente inserido no contexto das ações, porque esse é o nosso objetivo principal. Mas para você que não conhece, para você empresário, eu hoje quis trazer dados para que vocês pudessem conhecer um pouco mais do trabalho que nós desenvolvemos, né? O Rotary, ele através do Rotary Internacional, da Fundação Rotária, ele investe muito nos projetos, ele investe muito nas suas comunidades. E isso basta que os clubes apresentem esses projetos, basta que os clubes solicitem o apoio que nós estamos ali pronto para fazer. Como eu citei o caso de Uberaba, que apenas nos últimos anos teve mais de R$1 milhão investidos em projetos em prol da comunidade. Agora você, empresário, que queira ser uma empresa cidadã, queira estar associado a essa história, a essa trajetória, a todo esse bem que nós fazemos, né, você vai ser muito bem-vindo. E pode ter certeza, né, com o seu apoio nós vamos poder potencializar cada vez mais esse bem que nós fazemos. Então, o seu apoio será sempre muito bem-vindo, assim como de todas aquelas pessoas que quiserem conhecer Rotary, que quiserem conhecer os projetos, que quiserem trabalhar em prol, né, da nossa população, porque é isso que nós fazemos. Rotary, o papel do Rotary é servir quem mais precisa, né? E nós fazemos isso de uma maneira muito bem feita há muitos anos. Nós temos aí o Rotary no mundo há 120 anos e aqui na região, aqui em Uberaba, há mais de 70 anos. 87 anos, o Rotary Clube de Uberaba. Rotary Clube de Uberaba, que é o segundo clube, né, mais antigo do nosso distrito, orgulhosamente. Nós temos aí o mais antigo, nós temos o Uberaba como segundo lugar. Isso pra gente é motivo de muita honra e muito orgulho, e hoje eu vou fazer a visita oficial ao seu clube. Com certeza. Né, com muita gratidão aí por toda essa história, por todo esse trabalho que vocês desempenham, e mais ainda do que gratidão pelo trabalho que eu tenho certeza que vocês ainda vão desenvolver. Com certeza. E eu digo agora uma coisa: ele vai estar sempre atualizado do que o Rotary Clube de Uberaba faz. E a gente em breve vai estar acompanhando o que o distrito faz. Bem. Tá certo? E pra você que tá assistindo dia 15, se é dia 15 hoje aí, vai lá dar parabéns pro Dr. Fábio no Instagram dele. Isso mesmo. Vai estar o arroba dele Fábio na descrição desse vídeo que você está assistindo aí, tá bom? Então vai lá, merece parabéns, o Gilvan também parabéns. Obrigado. Vocês estão de parabéns. Eu só não vou cantar parabéns quando tem essa afinação, né? Isso está mostrando que esse projeto que nós estamos fazendo, chamado Rotary em Ação, tá certo? Um giro solidário, ele está resgatando a informação e colocando pública. Maravilha. É isso aí. Lembre-se de
Além do resgatar, compartilhar. Pega, se inscreve no canal, manda esse conteúdo para quem você lembrou agora na sua cabeça. Primeiro nome que veio, manda lá. Grupos de WhatsApp, gente, bota o link lá do episódio para que mais pessoas sejam alcançadas pela conscientização e sejam bem informadas de tudo que está acontecendo aqui em Uberaba, no Triângulo Mineiro e em outras regiões do Brasil também. Só você seguir lá e compartilhar. Isso mesmo, né, Gilvan? Fechado. Guto, um abraço. Muito obrigado. Tamo junto. Obrigado, doutor Fábio. Foi um prazer. Obrigado por nos receber. Obrigado, presidente. Muito Obrigado pela oportunidade. Opa, eu que agradeço. Foi muito bom. Gente, até a próxima. Tchau. Tchau.